Na semana passada, parte da população do Acre se assustou com pelo menos 2 tremores de terra que foram sentidos em Rio Branco e em mais 5 municípios. Para falar desse assunto, nós vamos conversar com o professor, doutor em Geografia da Universidade Federal do Acre, Valdemir Santos. Valdemir, seja muito bem-vindo aqui ao Entrevista.net. Nós aqui agradecemos e estamos aqui para dirimir algumas dúvidas, alguns questionamentos a respeito desse assunto. Valdemir, os tremores que ocorreram na semana passada, principalmente na terça-feira, no dia 24, foram de grande intensidade. Por isso, parte da população sentiu? Com certeza. Os tremores nessa região, na nossa região acreana, eles são muito comuns, né? E a intensidade, quanto maior a intensidade, maior vai ser o pavor da população, eles vão sentir. Então nós tivemos aí uma escala bastante considerável, que foi de 7,1, né, registrado pelo Serviço Geológico Americano, e isso respondeu na superfície de forma desastrosa, vamos dizer assim, apavorosa, que as pessoas ficaram realmente com medo e aí causou todo aquele pânico nessa semana. Valdemir, 2 tremores foram divulgados, mas de acordo com o site dos Estados Unidos, que é especializado neste assunto, foram pelo menos 6 que ocorreram na semana passada aqui no estado do Acre. Sim, os que foram registrados da semana passada foram exatamente 6. Do dia 24 ao dia 27, nós tivemos 6 tremores que conseguiram ser sentidos, né, pela população. Não quer dizer que não tenha havido outros de menor intensidade. Como eu te falei, esses tremores eles são muito comuns, eles acontecem diariamente. No entanto, a intensidade, por ser pequena, né, com que essa onda chega até a superfície, a tendência é que a população não sinta, né? Então, o que conseguiu sentir foi em razão de uma propagação de onda sísmica muito mais forte do que o que costumeiramente a gente costuma observar. Por que acontece isso? Exatamente devido à profundidade com que o choque das placas acontece. O que são placas tectônicas? São grandes blocos rochosos que estão abaixo da superfície e que nós estamos deslizando sobre ela, né? Então há uma movimentação constante disso, né? E essas placas elas estão se encontrando, que são as 2 placas que nós conhecemos na América do Sul, que é a placa de Nazca, advinda, que passa pela região peruana, e a placa sul-americana, que engloba praticamente todo o território brasileiro, está situado em cima dela, né? E nós estamos na borda da placa sul-americana, já quase no encontro disso, próximo dos Andes, e sentimos com maior intensidade esses abalos. O do último dia 27, na última sexta-feira, foi sentido principalmente em Tarauacá. Por quê? Tarauacá está numa zona de fraqueza, que nós chamamos na geomorfologia e na geologia. É uma zona que está propícia a ocorrer por conta de o contato das placas se ocorrer exatamente naquela região, né? Eu diria que não poderíamos dizer o contato em si, mas a resposta a partir do contato que é feito na superfície oceânica e na superfície continental responde mais na região de Tarauacá. Logicamente que isso precisa ser mais estudado, né? A gente está agora passando por um processo de elaboração de projetos para avaliar até que ponto isso está interferindo na drenagem, até com relação às inundações, que lá têm sido muito constantes, talvez tenha alguma coisa a ver. E é algo que precisa ser desvendado. Mas o que podemos afirmar com segurança é que a região de Tarauacá, no estado do Acre, é a mais atingida por tremores. Cerca de 90% dos tremores acontecem naquela cidade? Rapidamente olhando, Simário, da década de 80 até 2015, todos os tremores registrados pela Serviço Geológico Americano, eles estão exatamente na região de Tarauacá. Então a população ora sente, ora não sente nada, mas eles estão acontecendo. Esses foram mais incisivos, que merecem mais atenção. E aí é ter calma, fazer um bom estudo e a gente apresentar dados mais consistentes. Vocês estão elaborando um procedimento para resgatar se houve tremores nos últimos 30 anos aqui no estado? Num primeiro momento nós já estamos fazendo isso, né? A ideia é resgatar um período histórico considerável de 25, 30 anos e ao longo desse tempo verificar qual é a região mais atingida dentro do estado. Nós estamos quase lá, já sabemos qual é a região mais atingida, que eu acabei de falar agora há pouco. Mas nós precisamos saber por quê
que acontece com maior intensidade lá e quais são as causas e as consequências que isso vem trazer para a população. Valdemir, outro projeto que vocês estão tentando elaborar é um plano emergencial que pode nem ser usado, mas é um plano que vai ficar, digamos, na reserva? O plano é sempre algo que pode ser mudado, né? É algo que tem que existir, mas pode ser mudado. Então, assim, primeiramente nós vamos procurar saber qual é a região mais atingida e a partir daí a gente vai fazer um plano emergencial. Pode ser que não use, tomara que nunca use. A gente sabe que a ocorrência de eventos desastrosos, de catástrofes aqui no nosso estado, de origem geológica, ela é muito remota de existir, mas existe a probabilidade de ocorrência, né? Existe. Então, não custa nada a gente se prevenir, né? Então, não é causar pânico de que vai haver, de que vai ter catástrofe, não. Mas até porque nós estamos numa região, digamos, confortável, né? Mas é preciso ter atenção para isso, porque as pontes, nós temos muitas pontes que podem ter risco de desabamento a partir desses tremores. Nós ligamos muito para prédio público quando se treme alguma coisa, mas nós não vemos ao longo da estrada de Rio Branco a Cruzeiro do Sul o que aconteceu com a estrutura dessas pontes. É algo que precisa ser avaliado. A questão dos próprio processo dinâmico de superfície, como as terras caídas que ocorrem muito no Rio Muru e no Rio Tarauacá, será que tem alguma coisa a ver? As inundações, o gradiente dos rios, será que estão mudando em razão disso? Então, quando nós fizermos todo esse plano, nós vamos ter que considerar tudo isso e saber como é que a população tem que se comportar quando tiver um tremor desse, né? Valdemir, um dos tremores que aconteceu no último dia 24 foi a 611 quilômetros de profundidade. O que a profundidade pode influenciar, por exemplo, num reflexo maior aqui na nossa região? Nós, de sorte, a gente está numa região que tem um contato próximo com o encontro de placas, isso favorece os tremores. Em compensação, a profundidade com que nós estamos do encontro favorece com que a gente não tenha muitos problemas. Você imagina um terremoto desse, de 7,1, que ocorreu no dia 24, em uma região próxima do oceano. Teríamos catástrofes, né? Então, terremotos com uma escala menor que essa causaram muitos danos região afora, né? Muitos danos mais do que aqui. Aqui nós não tivemos dano material, por enquanto não foi contabilizado, não tivemos vítimas, não tivemos nada. Mas ele é considerado forte na escala de fraco até muito forte. Ele é considerado forte, né? Então, para nossa sorte, essa profundidade contribui, porque no momento em que há o choque, a movimentação da placa, a tendência é que emita onda sísmica, essa onda ela vai gerar o tremor na superfície, que é o que nós vamos sentir. E aí, esse tremor, essa onda, ela vem enfraquecendo de lá até chegar na superfície. Então, a profundidade, ela interfere nesse sentido. Quanto menor for a proximidade da superfície com a placa, mais suscetível estará a evento desastroso. No último dia 27 foi um tremor de 5,1. Por que ele foi sentido mais na região de Tarauacá? Pois é, a região de Tarauacá, ela é tida como uma região de fragilidade, né, como eu já coloquei anteriormente. Então, assim, nós tivemos um tremor muito maior no dia 26, que alcançou uma escala de 6,7, e nem por isso os relatos foram tão, vamos dizer assim, apavorados como o do dia 27, né, que alcançou apenas 5,1. Isso tem uma relação muito grande com o material que está em contato, né, com o que está lá embaixo, né, o tipo de litologia, ele interfere muito. Então, a propagação da onda, a onda ela se propaga muito mais em ambiente aquoso, em ambiente que tem água, né, e tende a reduzir em ambiente mais sólido. Então, temos que estudar isso para saber se a cidade de Tarauacá está mais vulnerável a sentir o tremor, mais do que em outras áreas. Agora, tem uma questão que precisa ser bem discutida. O Acre ele ainda é tido como um vazio demográfico. A nossa população ela não é tão grande assim. Então, o núcleo urbano de Tarauacá consegue sentir alguma coisa. Então, às vezes, esses tremores eles são muito maiores na área rural, onde a população não é tão intensa e às vezes nem tem ninguém. Então, é uma coisa que precisa ser avaliado também. Então, não aonde é que teve tremor? Aonde a população sentiu, né? Aonde alguém disse que teve, né? Mas o resto
do estado, do território, né, você não tem essa notícia. Então precisa ser avaliado, precisa ser discutido mais. E aí, assim, às vezes você tem um tremor de 6,7, de 7,1 em uma área, que a população nem se espantou tanto. Mas por quê? Porque não chegou a onda até lá, até a cidade. Essa de 5,1, que foi fraca em relação ao do último dia 24, foi muito mais, a população sentiu mais e se apavorou mais. Por quê? Porque chegou até mais próximo do núcleo urbano. Uma situação de tremor, Valdemir, o que é que a população deve fazer? É isso que nós devemos traçar a partir de agora. Já existem diversos modelos, terremoto não é novidade no mundo inteiro. Algumas regiões do planeta têm isso diariamente, de forma catastrófica. Nós aqui ainda não temos. Então vamos procurar esses modelos e adequar para a nossa região. A Amazônia é uma área intracratônica, que a gente fala, né, que está dentro de uma bacia sedimentar amparada por escudos cristalinos, né, como o escudo brasileiro, das Guianas e a própria cadeia andina. Então a gente está numa região de depressão, né, e precisamos avaliar até que ponto isso nos favorece e até que ponto isso nos torna mais vulneráveis, né. O fato é que algumas medidas precisam ser tomadas. A gente não vai evitar que o tremor aconteça, mas a gente pode minimizar o pavor, deixar a população mais tranquila para, no caso de ocorrer isso, a gente saber o que pode fazer, né? Valdemir, eu quero agradecer sua presença aqui no Entrevista.net e desejar aí mais sucesso na sua carreira de professor doutor aqui da Universidade Federal do Acre. A gente que agradece, à disposição para demais esclarecimentos assim que precisar. O Entrevista.net desta semana termina agora. Na próxima segunda-feira a gente volta com outro bate-papo.